distribuição da população no mundo, ela é desigual, ela sofre diversas influências. E o que acontece? Gente, novamente, se a música estiver atrapalhando, por favor, alguém me diga, tá bom? Professor, por favor, baixe um pouquinho mais a música. Tá bom? Então, se estiver atrapalhando é só dizer. A música tá boa, Marcos Vinícius. É sempre o Marcos Vinícius que responde. Pessoas. Então, a distribuição da população no mundo, ela é... Fernando Oliveira. Boa tarde, Fernando. Nossa, hoje tá bem agitado aqui. Então, a distribuição da população no mundo, ela é desigual. Vai ter lugar com pouca gente morando, vai ter lugar com um número razoável de população, nem muito, nem pouco, equilibrado. E vai ter lugar com gente pra caramba, tipo China, Índia e Japão. Japão, no caso, é um território que é pequeno, com muita gente morando num espaço muito pequeno. Já a Índia e a China são territórios relativamente grandes, mas a população, meu irmão, é igual um formigueiro, como tá aí na imagem. Desculpa, é chato quando eu pego esse microfone, né? Depois eu vejo as gravações aí. Então, pessoas, o gráfico chamado pirâmide etária, ele serve para identificar como é que está esse comportamento, esse crescimento da população. E para identificar se essa população é uma população mais jovem, se é uma população mais adulta ou se é uma população mais idosa. Você imagine um país onde 80% da população é jovem. Sei lá, vamos de 4 anos a 25 anos de idade. O restante, que é adulto, a 20 anos, né? Adulto e idosos, vamos dizer que é uma minoria. Gente, essa população, ela vai exigir alguma característica de comportamento dos seus governantes. Os investimentos para essa população não são iguais àquele outro país onde já tem mais idosos. Entende? Tipo, uma população jovem, ela vai gastar mais em quê? Então, o prefeito, o governador, o presidente, eles vão investir mais em quê? Eles vão investir mais em educação. Porque estuda, menino vai para a escola, precisa de ônibus para ir para a escola, comprar livros. Os livros didáticos de vocês custam caro, cada um, viu? Cada livro didático desse custa em torno aí de 80, 100 reais, outros um pouco mais, outros um pouco menos. Isso tudo sai de algum lugar, não é do bolso do governador, nem do prefeito, nem do presidente. Somos nós, nossos impostos. Então a gente precisa estudar esse tipo de coisa para ver qual é a estrutura de população que nós temos, que tipo de investimentos precisa a nossa população, dada a nossa característica. Se nós formos uma população jovem, tem que ser investido mais em educação, em, sei lá, preparação dessa mão de obra, qualificação da mão de obra para o mercado de trabalho, entre outros fatores. Se a nossa população ela for mais adulta, vamos lá, 20 até os 50 anos, aí tá ali a faixa, a maioria é nesse meio. Então ele não precisa investir tanto em educação e nem investir tanto em aposentadoria. Ele tem que pegar esse meio, investir mais nessa população que está trabalhando. É a população economicamente ativa, ela está nesse meio aí. Lourenço, boa tarde, Lourenço, cheguei. Então veja como cada segmento vai exigir determinados investimentos. Se nós no Brasil fôssemos um país senil, um país idoso, envelhecido, então tem que se preocupar com o que, gente? Adaptar as casas para cuidar da nossa velhice, para a gente andar segurando as coisas, adaptar os ambientes públicos, ônibus, tem que ser adaptado para esse povo envelhecido.
tem que investir em previdência social, tem que ver esse detalhe da previdência, aposentadoria, não sei o quê. Então, eu acho que deu para entender a importância mais ou menos. Mas nós temos que entender como é que a gente interpreta esse gráfico chamado pirâmide etária. Vamos para um exemplo de... Não, nós não temos ainda um exemplo de pirâmide etária, nós temos ainda uma definição. Vamos à definição. Meio que o que eu já expliquei já ajudou bastante nessa compreensão. A Carla Abreu também chegou por aqui. Vamos ler aí a definição que nós temos, pessoas. O que é pirâmide etária? São gráficos que apresentam a quantidade da população de determinado país em relação às faixas etárias da mesma. Faixa etária é a faixa de idade, pessoal. Pega só os jovens, pega os adultos e pega os idosos, tá bom? Então ele é um gráfico que ele vai representar essa porcentagem da população por faixa etária, por idade, para ver qual que tem mais, tá bom? Eu já até expliquei isso, né? Separando por gênero, tem também um lado sendo masculino, outro lado sendo feminino. Aí observa-se até isso também, a população, se ela é maioria masculina ou feminina, esse tipo de coisa também. Aí a divisão da pirâmide, ela é feita como, gente? A base com jovens de 0 a 19 anos, eu falei até 20, né, pessoal? Até 19 anos. O meio, a parte central, já vou mostrar uma pirâmide, viu? Eu tô fazendo aqui os desenhos com a mão e tal, mas já vocês vão ver uma aí na tela pra vocês. A área central, gente, é de adultos de 20 a 59 anos de idade. É a área do meio da pirâmide. A base da pirâmide é os jovens, 0 a 19. Meio é de 20 a 59 anos de idade. Eu estou no meio, né, gente? Vocês estão representados na pirâmide do Brasil na base, né? A maioria de vocês tem menos de 19 anos. Então, se a gente fosse fazer uma pirâmide aqui só com quem está acompanhando essa aula e comigo, só teria um pontinho lá no meio, no caso, que é de 20 a 59 anos de idade, só eu representado, e o restante na base. Se nós aqui que estamos fazendo e acompanhando essa transmissão e tal, fôssemos um país, esse país seria um país jovem. Eu seria a minoria, tá bom? Não sei se alguém aí na transmissão tem mais de 19 anos, mas acho que não. A maioria tem menos. E o topo, gente, vamos lá, a pirâmide tem base, jovens, o meio, adultos, e o topo da pirâmide, quem são? São os idosos, os nossos idosos, avós, tios e tias, que já estão aí com a idade superando acima dos 60 anos de idade. Eles aí são representados pelo topo, tá bom? Agora nós vamos ver uma pirâmide em ação para a gente ver na prática como é uma pirâmide etária. Só um instante. Voltamos. Aí temos uma pirâmide jovem. Porque as pirâmides, pessoal, elas vão ter essas características. Vão ter pirâmides jovens, pirâmides adultas e pirâmides envelhecidas. Então, pirâmides jovens são pirâmides de países onde a população, a grande maioria, é jovem. Como o exemplo que eu dei aqui, se nós aqui fôssemos um país, nós seríamos um país jovem.
Veja aí a representação, pessoal, na tela para vocês. Deixa eu observar como é que vocês veem no celular. Tá bonitinho. Opa, o Alan já está. O Alan chegou na área, né? Então, pessoal, veja aí, pessoal, que nós temos a base da pirâmide com as porcentagens de número de população. O lado direito da tela do celular de vocês, nós temos em cor rosa. A cor rosa é representada as meninas, feminina, o gênero feminino, e do lado esquerdo da tela nós temos a representação da população masculina. E aí, pessoal, na vertical, isso aí o que eu estava explicando é na horizontal, as porcentagens da população. O número total da população da África é o continente, não é um país. A África não é um país. Não cometam esse pecado de dizer que a África é um país. A África é um continente. Agora, a África do Sul é um dos países do continente africano. Outros países do continente africano. Níger, Nigéria, República Democrática do Congo. E aí vai uma penca. Vejam aí que até nesse desenhozinho aí que aparece do continente todinho, olha a quantidade de bandeirinhas. Quer dizer, cada bandeirinha dessa é um país. Ou seja, quando a gente diz é verdade. Gente, eu não estava ouvindo a música e parece que realmente parece que vai acontecer um filme de terror, né? Ai, eu não tenho outra aqui para colocar. Mas voltando, o Alan estava comentando aqui que a música do fundo estava dando medo. Parecia que... Mas mudou agora. Acho que vai mudar. Ok. Seguindo. Sim, como vocês estavam observando, o continente africano é isso tudo, gente, tá bom? Mas vamos voltar para o gráfico, porque hoje nós estamos aprendendo sobre pirâmide etária. Olha a pirâmide, gente. A pirâmide, agora, na vertical, nós temos a representação das idades. Eu vou dar um zoom na imagem, pessoal, para que vocês possam observar mais detalhes. Será que eu consegui? Deixa eu ver aqui agora, ó. Acho que melhorou, pessoal. Na vertical, vocês podem ver que estão as idades. E as idades vão de 0 a 4 anos. Aí, ou seja, essas barras que estão logo seguindo a sequência de 0 a 4 anos, ou seja, meninos, tem 7,8% da população de meninos de 0 a 4 anos lá no continente africano. E meninas, tem mais ou menos? Tem menos, 7,6%. E assim vai, pessoal, ó. De 5 a 9 anos de idade é a próxima barra, aí vai subindo, gente, até chegar no topo, tá bom? De 5 a 9, aí vai diminuindo. Por isso que é chamado pirâmide, gente, porque vai formando assim, né, o formato de fato de uma pirâmide. Agora a questão, gente, é que nem todos os gráficos de pirâmide etária têm esse formato de pirâmide, de fato. Países pobres ou países chamados em desenvolvimento, porque ninguém pode mais chamar assim países pobres, né, pessoal? Foi refeito esse nome, vamos dizer assim. E agora nós chamamos países em desenvolvimento. Geralmente os países em desenvolvimento, eles têm essa pirâmide aí, esse formato aí. Daqui a pouco nós vamos ver, claro que daqui a pouco a gente faz os comentários necessários, tá bom? E assim vai até o topo, gente. Aí lá em cima tem os de 60 anos, 70, 80, 90. Aí você vê que vai diminuindo. Ou seja, gente, é um país onde a expectativa de vida não é tão elevada. As pessoas, elas morrem cedo, então elas não têm uma perspectiva de viver muito. Então, tem muito jovem, menos adultos e bem menos idosos. Ok?
Essa é a nossa primeira pirâmide etária, é a pirâmide do continente africano. E nós vamos para uma outra pirâmide. Só um instante. Cadê? Ai, música me assustando. Deixa eu organizar, gente. Pronto. Agora, pessoas, nós vamos para a pirâmide brasileira. Brasileira. Soltando aí na telinha para vocês. Olha a pirâmide brasileira, pessoas. A pirâmide do Brasil, ela tem essa característica de ter o meio, a faixa do meio mais alargada do que a base e do que o topo. Curioso. O curioso é que as mulheres no Brasil, esses dados aí são de 2000 e... Deixa eu só confirmar se tem aqui na pirâmide. Pronto, tem lá em cima, né, gente? É porque a telinha do meu computador aqui é relativamente pequena, ó. Agora dá para ver melhor. É de 2010. Claro que agora esse ano era para ter tido era para ser feito um novo censo, porque o censo, que é essa contagem geral da população que é feita pelo IBGE, é feita a cada 10 anos. Foi feito o último em 2010, por isso que a maioria dos gráficos, das informações, de mapas de contagem de população, a gente usa muito esses dados de 2010. Não só, né? Claro que tem outras contagens feitas em anos posteriores, mas essa contagem geral pesada, de casa em casa, é feita de 10 em 10 anos. Só que devido à crise do Covid que nós estamos passando, né, pessoal, foi suspensa. Aí esse levantamento feito pelo IBGE a cada 10 anos provavelmente vai ser feito ano que vem, não sei. Só sei que foi suspenso, tá bom? Então, olha aí, pessoal, essa representação do nosso gráfico aqui no Brasil está mostrando que nós estamos com uma característica de população muito parecida com de países desenvolvidos. Por quê? Porque as mulheres, elas estão chegando numa condição em que elas não querem mais ter tantos filhos. Os níveis de tratamentos na área da saúde têm possibilitado que o brasileiro tenha vivido mais, tenha a possibilidade de viver mais. A nossa expectativa de vida está aumentando. Os progressos que a gente tem experimentado também na área de educação tem feito também os progressos, a evolução também o avanço da atividade industrial no Brasil a partir da década de 70, a inserção da mulher no mercado de trabalho, a mulher agora querendo, se programando para ter uma vida profissional, quer dizer, ela não tem mais só aquele sonho, eu quero casar, eu quero ter filhos, eu quero pilotar fogão e morrer, não sei o que, ali pilotando fogão. Não tem mais essa. As mulheres agora têm outros planos, outros projetos, outras aspirações para além dessa visão que tem. Essa visão, ela tem se desenvolvido a partir da urbanização, a partir da industrialização aqui no Brasil, o avanço da educação. Aí, quer dizer, tá diminuindo as crianças, olha a base do Brasil, o que aconteceu, né, gente? O que tá acontecendo, porque esse processo tá se intensificando e a perspectiva é que seja cada vez mais, né? Eu queria perguntar às meninas, né? Sempre em sala de aula a gente faz essas perguntas. Quantos filhos vocês pretendem? Claro que vocês podem mudar daqui para vocês casarem, mas se fosse hoje, né? Se você pudesse escolher hoje, se você tivesse ali com o seu namorado, com o seu esposo, né? Casado, né? E você pudesse escolher, que às vezes também foge do planejamento, né? As coisas acontecem, os acidentes e tal, né?
Mas se você pudesse, né? Quantos filhos as meninas aqui acompanhando gostariam de ter? E os meninos também podem opinar, porque os meninos estão aí representando os esposos. Porque a ideia hoje, gente, é que, é que isso seja feito através de combinados, né? É feito combinados quando os casais, né, chegam a finalizar mesmo, a concretizar, vamos dizer assim, o seu matrimônio, casamento. Aí eles conversam sobre isso. E aí a gente vai ter... Porque, no fim das contas, são os dois que vão cuidar, são os dois que vão sustentar. Quer dizer, não é o homem que tem, vamos dizer, no sentido de parir, né? Que a gente usa essa palavra assim meio grosseira. Não é o homem que dá a luz, mas é ele que sustenta, é ele que vai dar o teu trabalho. E a mulher também, se ela estiver trabalhando, ela vai tirar licença, então ela sustenta também. Então por isso que tem que ser feito esses combinados. Então vamos lá, meninos e meninas, digam aí nos comentários, né? Quantos filhos, se hoje vocês fossem casados e pudessem fazer esses combinados com a mulher de vocês ou com o marido de vocês, qual seria a decisão? Só pra gente ter uma noção aqui, gente. Alguém gostaria de ter 10 meninos? Alguém tem planos de ter 20, 15, né? Coloquem aí. Esperar alguém comentar, né, pessoal? Tava vendo. O meu chat aqui tava meio desativado, gente. Vocês comentando e eu não via. Um aqui já comentou que só queria um. Depois 2 no máximo. Ixi, o Tomás disse que não é nem ter, ele vai adotar. Vixe, gente, mais sério ainda, né? Ó, mas é uma adoção. O Marcos Vinícius, os planos seriam de 4. Gente, 4 eu já acho muito, né? 4 meninos assim dentro de uma casa. Meninos e meninas. E se for só meninas, todas conversando ao mesmo tempo? Eita, menino, confusão grande. Depois aqui a Débora também quer um filho, vai adotar o Alan, olha aí, Alan. Maria Clara, só um, viu? Olha aí para vocês verem como são as perspectivas. O Alan disse que tanto que a mulher quisesse, tá nem aí, sustentava, né, Alan? Não tinha problema não, né? Aí a Clara quer ser a madrinha, isso. O Ednar não pretende, não tem esses planos não, queria ter não. O Alan, Débora, fofa, tinha, não, Débora, agora vemos os comentários. 10 aí é demais, né? 10 é demais, vamos lá. Voltando aqui então para nossa aula, pessoas. Esse comportamento do comentário de vocês, pessoal, que vocês estão dizendo aí, 1, 2, o máximo que a gente viu aqui foi 4, que eu já achei, né? Mas tem pessoas que querem ter um pouquinho mais mesmo, né? Mas assim, vocês verem que tanto a mulher, com certeza, Maria Clara, tem gente que tem uma penca de menino. Por quê? Porque não tem acesso às vezes aos sistemas de saúde, não tem acesso, não sabe que tem direito, às vezes, a anticoncepcionais, às vezes os postos de saúde distribuem, né, contraceptivos, a camisinha, ou o DIU, né, outros métodos em que a mulher agora ela tem um controle maior sobre o corpo. Por que que as nossas avós, os nossos tios, os nossos antepassados, por que que eles tinham tantos? Gente, não havia essa disponibilidade desses métodos. Então, ou você não fazia nenhuma atividade sexual, ou então arriscava, né, gente? E o caso era que
se arriscava, ia na sorte. E aí, às vezes, era um a cada ano, né? Terminava ali o resguardo, como chama, que é o período ali que a mulher fica cuidando da criança, depois do parto e tal, fica ali um tempo se recuperando. E logo que passava esse período, né, já vinha outro rapazinho ou outra mocinha e a coisa aí era... Tinha uns que eram as escadinhas, né, pessoal? Mas não é por não havia esses métodos que nós temos hoje. Esses comentários que vocês estão fazendo, isso mostra que hoje a mulher ela tem esse controle sobre o seu corpo. A mulher e o homem também, né? Vamos dizer assim, eles podem controlar esse sistema. A questão da natalidade hoje não é algo mais que o homem não consiga, vamos dizer, dar um freio, né? Planejar, sentar, colocar no papel quanto é que custa um menino, começando com as fraldas, mas depois das fraldas vem muitas outras coisas. Ora, fraldas, né? Porque antes de ter o menino ainda vem os planos antes, aí tem um quarto, berço, não sei o que, todo né? Antes do menino surgir já tem todo um gasto e até se formar, até arranjar o seu próprio trabalho, né? Vocês estão vivendo isso, vocês são jovens, adolescentes, a maioria não trabalha ainda, só estuda, né? Tem alguns sim que já trabalham, que bom, né? Mas assim, o bom é você se formar primeiro, se for possível, né, gente? Porque tem pessoas que às vezes as condições, como era o meu caso, as condições não nos dão escolha, e você tem que começar a trabalhar cedo para estar ajudando em casa, para estar amenizando, para não ter que estar pedindo as coisas e tal. Mas se puder, igual a história do isolamento social, se puder, fique em casa. Então essa coisa que eu vou falar aqui também é se puder. Se puder, se seus pais podem pagar pelo seu estudo, em que sentido? Não é obrigado você estar trabalhando, não que a escola seja paga, né? Mas no sentido de pagar, no sentido de você poder ficar em casa estudando sem precisar estar indo para um local, trabalhar para outro local, atrás de dinheiro, não sei o quê. Se você pode investir só no estudo, faça isso. Espere o momento certo para você ter o seu trabalho com uma formação melhor, com a formação de qualidade, porque quanto mais anos de formação, equivale a mais cifras no seu ordenado também, no seu salário. Essas pesquisas são feitas aí de tempos em tempos, são feitos levantamentos e observado o nível de escolaridade das pessoas e o nível de salário também dessas pessoas. Tira-se uma média e observa-se. Os salários mais baixos, eles estão naqueles que têm menor escolaridade. Um só tem um fundamental, outro só tem um médio, aí outros já passam, aí já vem um curso técnico ou um curso de nível superior. Então vai sendo contado os anos e vai sendo feita a média, e você observa isso. Quanto mais anos de estudo, mais cifras lá no seu ordenado, no seu salário. Era interessante que eu ouvia aulas como essa quando eu era adolescente, assim como vocês, e eu pensava comigo, eu vou me aplicar o máximo possível, né? Mesmo que eu tenha que trabalhar, porque acontecia isso, né? Eu tinha que trabalhar, às vezes eu passava a noite trabalhando. O trabalho que eu exercia na época era numa empresa de plástico, que vendia plástico, né? Vendia alumínio, vendia um bocado de coisa assim. Aí quando tinha que sair um carregamento no outro dia, aí então nesse dia anterior a gente passava a noite emitindo notas, fazendo a conferência dos produtos e tal. E eu lembro que muitas vezes acontecia que no outro dia era dia de curso de inglês. Eu fazia curso de inglês na época e curso de informática também em Sobral. E aí no outro dia tinha curso. E às vezes acontecia de eu passar a noite literalmente, e como a empresa que eu trabalhava, ela ficava na saída desse lugar onde eu morava, então eu via passando o ônibus dos estudantes que era para mim estar lá, indo estudar. Então acontecia de eu perder um dia de aula, né, lá no curso de inglês e informática. Nessa época eu já tinha terminado já o ensino médio, né?
Mas era uma vez perdida, não perdia sempre, era só quando coincidia de sair o carregamento no outro dia e é só nessas situações bem, né, não era direto, né, que acontecia isso. Mas são coisas que eu passava, né, perrengues que a gente passava, né, e trabalhando e tendo que dar conta e tal, mas eu coloquei na minha mente. Quando eu ouvia professores falando esse tipo de fala que eu tô passando agora para vocês, eu determinava em mim mesmo, eu vou estudar o máximo possível. Ainda hoje eu tô estudando, pessoal, ainda hoje eu tô fazendo uma pós-graduação, quer dizer, às vezes vocês pensam que a gente para, que maravilha, não faço mais nada da vida, é só dando aula para esses meninos, é a coisa mais triste. E qual é a música que tá? Eu vou ouvir a música. Nossa! O Marcos Vinícius disse que a minha história tava triste, né? E a música tá encaixando aqui. Eu fui ouvir a música realmente. Então, pessoal, era isso. É importante que vocês saibam disso, né? Porque às vezes vocês pensam que a caminhada ela é simples, ela é fácil. Não é simples, não é fácil. E já que eu tô compartilhando, eu vou contar só mais uma historinha, tá bom? Aí nós temos só mais um slide, tá bom? Aí termina também, então nós temos tempo, né? Oh, meu Deus, estão sabidos. Gente, eu acredito que eu já compartilhei com vocês quando eu passei no concurso do estado, né, pessoal, para professor do estado, que o resultado saiu no início... Ai, eu nem lembro, gente. Foi no ano passado, foi nesse ano? Acho que foi nesse ano. Eu acredito que eu devo ter compartilhado... Bruna. Eu acho que eu devo ter compartilhado com vocês. Então, quando às vezes o professor chega assim em sala de aula, né, e diz assim, pessoal, olha, passei no concurso e tal, dá-se a ideia de que, como é que eu diria? Eu não quero passar a ideia nem de que é impossível e também não quero passar a ideia de que eu nasci inteligente. Não é uma coisa nem outra. Você é que escreve, gente. Você é que escreve a sua história a partir do que você determina que vai ser. No sentido de quê? De você lutar por aquilo. Como professor, eu sempre lutei pelo que eu queria. Várias vezes eu fiz concursos e várias vezes eu não fui aprovado para isso. Mas não, isso não é para mim, tal, desiste e tal. Não, gente. Ó, vida que segue, meu irmão. Se eu tiver que ser aprovado aos 50 anos de idade, não tem problema. Eu vou continuar estudando. Estudo nunca é perca. Nunca. Eu tô perdendo tempo aqui. Não existe isso, gente. Perda de tempo. Com estudo, não. Você só ganha cada curso, cada aula, cada ensinamento, cada aprendizado. É sempre... E aí, pessoal, eu quero... Já que ele falou, né? Não sei se ainda tá na música triste. Deixa eu ouvir aqui. Não tá mais na música triste. Mas tudo bem, eu vou compartilhar essa história com vocês. Eu me lembro que uma das primeiras vezes que eu fui prestar concurso, eu não sabia como era que fazia as coisas, gente. Eu fui na doida, como a expressão assim popular que a gente usa. E quando eu fui... me preparei, a gente fez uns cursinhos lá em Sobral, e aprendi muita coisa. O professor ele passava assim uns incentivos assim pra gente. Por exemplo, eu vou dizer a mesma coisa que ele dizia pra gente. Ele dizia assim, ó, olha, que nós éramos chamados concurseiros, né? A pessoa que faz concurso, eles tem esse rótulo, né? Você que é concurseiro, você fica no fim de semana assistindo Netflix? Você fica no fim de semana em rodas de amigo, claro, não tinha quarentena nessa época, rodas de amigo com sorvete, pizza, na praça. Você não foi aprovado ainda. Fica assistindo novela até tarde, não sei o que. Ele dizia assim, você é um liso, ele dizia isso, ó, é um liso dando dinheiro pra quem já tem demais. Porque, pessoal, a cada novela que você tá assistindo, você tá dando audiência pra quem já ganhou a vida, meu povo.
O ator tá lá, meu irmão, ganhando as suas cifras. Assistindo a Netflix, do mesmo jeito, os atores já ganharam a vida. A Netflix tá lá, engordando os seus pacotes. Quer dizer, um liso dando dinheiro para quem já tem. Claro que você tem que ter um momento de lazer. Momento. Agora tem gente que quer passar a noite. É o dia todo, não faz outra coisa da vida, só quer enriquecer quem já tá rico. Tem um tempo e um momento para tudo, mas tem gente que só quer o momento de lazer, só quer o bem bom. Aí, meu irmão, aí você não vai querer se comparar com quem tá lutando, sabendo que é importante estudar e tal, e depois a pessoa vai e diz assim, não é porque ele já nasceu inteligente. Não é que nasceu, meu irmão. Tira a bunda desse sofá, usa esse celular para uma coisa que preste, coloca vídeo aula, vai pro Descomplica, vai resolver a atividade, faz o teu futuro, meu irmão. Aí vai dizer, boa, Lourenço, enchendo o bucho dos outros. É tanto que os caras nos canais, eu sigo um canal, né, que é assim, nos momentos de lazer eu vejo esse canal, e o homem até diz isso. Ele diz assim, você fazendo a compra pelo nosso link, aqui ele dá dicas, né, olha, a dica de hoje, por exemplo, é um cabo, eu vi aqui esse cabo, é um cabo que custa só 50 centavos, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí ele vai e diz, e você comprando pelo link, você nos ajuda a pagar nossas contas, você ajuda, não sei o que, não sei o que. Ou seja, gente, você liso, enchendo o bucho dos outros, como diz aqui o Lourenço. Então, gente, vamos se situar, gente. Entretenimento existe, mas ela é uma parcela do dia. Não deve ser tomar toda a tua vida. Oh, meu Deus. O Francisco tá aqui, que vergonha. Francisco. Agora eu fiquei com vergonha, Francisco. Mas tudo bem, vamos lá. Então, gente... Agora eu fiquei com vergonha. Esse menino que tá comentando, gente, é colega de faculdade, gente. É um menino dedicado. Olha, a história dele, eu podia até falar algumas coisas da história do Francisco. Mas eu não posso, né? Eu tenho que pedir permissão e tal. Não é assim, eu vou constranger ele, não dá certo não. Mas eu vou finalizar aqui com essa partezinha que é um pouquinho mais triste. Nessa primeira vez que eu fui fazer o concurso, nem era para professor, era um concurso que eu fui fazer para outra área, acho que era INSS, eu não lembro, que é uma área que eu indico para vocês, inclusive, né? Essa primeira vez que eu fui fazer esse concurso, aí eu lembro que eu tava tão motivado, gente, eu estudava tanto, eu acreditava tanto que eu ia passar. Eu não vejo como perdido não, gente. Eu mesmo as lições que eu tirei daquela época, mesmo não sendo aprovado, não, meu filho, você é sempre bem-vindo, viu, Francisco? Oxe, que é isso? Então, mesmo eu não sendo aprovado, eu tirei tantas lições daquele concurso. E assim, gente, é uma fala uma ligação que eu fiz para minha mãe. A minha mãe dando força, né? Meu filho, assim, eu tava em Sobral e ela lá no interior. E aí ela dizendo, né, que torcia e fazendo orações por mim, para que Deus me abençoasse e tal. Na minha mente, gente, só veio as vezes que eu passei fome. Não foram tantas vezes, né? Eu não vou aqui exagerar, igual novela mexicana, dizer, gente, eu sofri demais, passei muita fome. Não foi tanto. Mas teve, sim, um dia especificamente. Um dia que nós acordamos. Nessa época, o meu pai, ele tinha... Ai, Francisco. Então, teve um dia, como meu pai era alcoólatra nessa época, né? Hoje ele é pastor, mas na época nós éramos bem pequenininhos e ele ainda não era pastor e ele gastava tudo com a bebida, né? E teve esse dia específico que eu lembro de abrir os armários, de olhar na mesa, e não ter nada, né? Não foi muito tempo não, mas não foi legal.
Então, é por isso que quando eu ouço falar de alguém que está passando necessidade, está passando fome e tal, me remete a esse dia especificamente da minha vida. E aí, gente, quando eu tava fazendo essa ligação pra minha mãe, que ela falava, eu tô torcendo por você e tal, não sei o que, eu fiquei lembrando de toda a dificuldade que uma mãe tem, né, pra tá dando educação, o pai também, né, a família em geral, pra tá passando essa educação pros filhos. E aí eu lembro que eu disse pra mãe, e me acabando de chorar no telefone, eu disse, mãe, um dia eu ainda vou retribuir tudo que a senhora e o pai tem feito por mim, porque nessa época eu tava só gastando, eu não tinha de onde tirar para retribuir tudo que eles me davam. Eu não conseguia pagar nenhuma conta de água e de luz, que nessa época era bem mais barato, né? Hoje em dia as contas que é um absurdo, né? Mas, tipo, na época era baratinho e eu não tinha de onde tirar, eu não zero, nada. E eles acreditavam, gente, em mim. Esse curso que eu fazia na época, eles tiveram que tirar, acho que até da boca deles, para pagar o cursinho, para se preparar pro concurso. Sendo que eu não fui aprovado. Detalhe, eles nunca disseram, só gastando dinheiro. Não, gente. Sempre mantiveram a motivação. Não via como dinheiro jogado fora. Tudo acrescenta na vida da gente, pessoal. Tudo acrescenta. Eu paguei R$140, as mensalidades eram R$140 para uma família que não tinha lá muita coisa assim para estar esbanjando, pagando 140 por mês. Mas eles fizeram esse esforço. Eu ganhei bagagem, experiência e graças a Deus hoje tenho essa aprovação no estado. Ainda não fomos chamados, ainda muito provavelmente com essa pandemia vai demorar um pouco a gente ser chamado, mas já temos essa aprovação, gente. Eu dou graças a Deus e tal, mas eu vivi essa história, né? Já que vocês estavam falando que a história estava triste e tal, e eu lembrei dessa história em específica. Eu quero falar isso para vocês, para que vocês se motivem também. Hoje vocês estão dando gasto para a família de vocês, hoje vocês estão investindo nos estudos, mas não é perdido não. Tá bom? Não é perdido. Como eu disse, a gente já tá próximo do final, por isso que eu contei essa historinha, né? Porque já não tinha muito. Deixa eu só organizar aqui. Vamos para a última pirâmide, pessoal. Porque nós vimos, ó. Desculpa, gente. Quando eu toco nesse microfone faz um barulho chato. Gente, nós vimos aí então 3 exemplos de pirâmides. Nós vimos a pirâmide jovem do continente africano, onde a base é alargada, ou seja, mais população jovem, o meio mais estreito e o topo mais estreito ainda, formando realmente uma pirâmide. A pirâmide do Brasil, que vocês estão vendo aí, é o meio que é alargado. Gente, esse é o período chamado de janela demográfica ou bônus demográfico. Um país, quando ele está nessa condição, ele está vivendo o melhor período de crescimento populacional que ele pode viver. Porque ele tem a maioria da população na faixa onde as pessoas trabalham. Ou seja, elas não dão trabalho, elas trabalham. Porque as outras 2 faixas, gente, a faixa da base dá trabalho, que é vocês, né? Não quero... Né, no sentido pejorativo, não é negativo, é no sentido de que vocês só dão custos para o país, porque o país está investindo, não é que seja perdido, gente, eu não estou dizendo que vocês só dão trabalho, é coisa ruim, não sei o que, não é nesse sentido, é no sentido que vocês são, vocês demandam investimentos do país, em educação, em ônibus, em pagamento de salário de professor, compra de livro e etc e tal, são muitos gastos. Então a base, ela tem muitos gastos. E o topo também, gente. O topo não trabalha mais. Quando a pessoa se aposenta, claro que tem pessoas que se aposentam e escolhem continuar trabalhando, mas não é obrigado, é uma escolha dela. Mas o que prevalece, a maioria das vezes, é quando você se aposenta, você não rende mais. Você só recebe. Então, os 2 extremos, tanto o topo quanto a base, eles são gastos. Eles demandam investimentos. E qual é a área que dá menos gastos, então? É o meio.
É quando o país está passando pelo processo de ter a maioria da sua população na faixa do meio. É o caso do Brasil, nós estamos passando por isso agora. O Brasil já viveu nas décadas de 60, 50, 1950, 1960, a pirâmide igual àquela até 1980, igual essa da África. Nós já tivemos. E aí vocês lembram, sim, por isso que os nossos avós eram daquele jeito, tinha muitos meninos e tal. Então a pirâmide era daquele jeito também, igual a da África, tá bom? Aí, gente, está ocorrendo um processo de evolução da expectativa de vida do brasileiro, melhora na qualidade de vida nas cidades. Não estou dizendo que é perfeito, mas é uma melhora, tá bom? Não estou dizendo que é assim, a gente já tá top, ó, que coisa, tá perfeito, tá incrível. Não, melhora, evolução na educação, em vários outros sistemas, a industrialização, a urbanização, são coisas que vão dando acesso a serviço, às pessoas morando nas cidades, esse processo de metropolização, né? As cidades crescendo, 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 como Fortaleza, São Paulo, Rio de Janeiro, o povo saindo do interior, indo para lá e tal, essas coisas tudo tem possibilidade das pessoas ter acesso a outros serviços que elas não tinham antes, e aí vai melhorando a qualidade de vida dessas pessoas, quando elas trabalham principalmente, tem renda, paga educação, paga saúde, então vira um sistema em que a pessoa vai viver mais, vai ter uma qualidade de vida melhor, tá bom? Então, pirâmide jovem, África, continente africano. Pirâmide madura, adultos, é a nossa, Brasil. Olha aí, coisa boa, gente. Ou seja, essa barriguinha aí do Brasil, gente, ela vai fazer isso, ela vai para o topo. Esses que hoje estão trabalhando, quem é que está trabalhando hoje, gente? Olha, daqui a 30, 40 anos, aonde é que eu vou estar? Gaga, gente. E aí vira o ciclo, né? Quem é que vai tomar meu lugar aqui? Tomar da ideia quase de usurpação, né? Quem é que vai estar no meu lugar aqui? Pode ser um de vocês, se formar em geografia, que quiser, que gostar da profissão, ser professor. Muito bem, a população economicamente ativa. E as outras demais são inativas, né? São PEI, população economicamente inativa. Tanto os idosos quanto os da base, que são crianças, jovens, né? Em geral, né? Claro que tem jovens e crianças ilegalmente trabalhando e tal, não é permitido, mas... Então, é a população economicamente ativa, esse centro aí, esse meio aí da pirâmide, tá bom? Então, eles aí vão passar, coloca aí, sei lá, 2050. Eu não vou estar mais aqui, meu irmão, conseguindo dar aula com essa empolgação toda. Aí vai estar outra pessoa. Olá, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão e tal? E o professor Jeová? Jesus, eu era um professor e tal, não sei o quê. Aquela coisa, entendeu? É um ciclo, ok? Agora vamos ver a próxima pirâmide, gente. A última, que é do Japão, vai mostrar as três, pra gente até ter essa visão. Como é que ocorre na história, gente. Olha aí que maravilha. Na história ocorre desse jeito. Os países, quando eles chegam nesse terceiro estágio de desenvolvimento, na verdade são 4 estágios, né? Tem um estágio pré-industrialização, o estágio industrialização. Nós já até vimos esse conteúdo. E essa última etapa é pós-industrialização. É os países desenvolvidos que vivem esse estágio de desenvolvimento, onde a população ela chega a ter a sua composição numa parcela maior no topo. É uma população de maioria de idosos, uma população envelhecida. É o que o Japão está vivendo agora, gente. Olha aí, por isso que é bom esse último gráfico, porque tem a comparação. Ó. Tem o gráfico do Japão de 1950, tem o gráfico do Japão de 2014. Eu vou aumentar, gente, aqui para ficar numa proporção maior aqui na tela. Só um instante. Só para vocês observarem, gente, assim, mais próximo aí na tela do celular de vocês, olha os 3 gráficos aí do Japão. Em 1950, o Japão ele tinha essa característica realmente de pirâmide, né?
Aí tem as porcentagens, gente. 35,4% eram jovens, até os 19 anos de idade. A primeira pirâmide aí, ó. Quase 60% era essa do meio, que é a população madura, a população economicamente ativa, os trabalhadores. E o topo, gente, não dá pra me ver aqui, eu não sei se na tela do celular de vocês também dá pra ver. Gente, é porque colocaram uma coisinha tão apagadinha, não dá pra ver. Se alguém ver aí comenta, eu não tô conseguindo aqui não. Mas é um número bem menor, né? Aí você vai ver que em 2004, veja que a base da pirâmide encolheu consideravelmente. O centro da pirâmide foi para 3%, né? A base, 13,9%, acho que é. O meio foi para 66%, você percebe que ela, né? Engordadazinha. O topo deu uma alargada considerável e a maioria mulheres. Veja que do lado aí da tela, que é pro lado das mulheres, no topo tem mais dos dois lados, na verdade. Tem alguns lados que a gente percebe que tem mais mulheres do que homens, né? Bom, dá para fazer essa comparação também. Por que as mulheres ficam mais? Pode-se fazer estudos, levantamentos, questionamentos também, né? Isso que é importante você analisar essas pirâmides, né? E a última pirâmide é uma projeção, né? Não são baseados em estudos de hoje, mas são projeções. Quer dizer, se o crescimento populacional do Japão continuar seguindo nesse mesmo ritmo, ocorrendo esse mesmo comportamento, quer dizer, as mulheres tendo menos filhos, as pessoas, né, quer dizer, não tendo essa renovação da força de trabalho, a base vai para 10,8% em 2050. O meio vai diminuir para 53,6%, que é um valor inferior ao que tinha essa parte do meio em 1950, ou seja, 100 anos atrás, 59,7 em 1950, esse meio foi para 53,6 em 2050, seguindo essa projeção. E o topo, gente, olha, o topo vai para 35,7. Esse último aqui deu para mim ver o númerozinho, né? Tá apagadinho, né? Entendeu? Então, gente, é assim que ocorre o comportamento do crescimento populacional. Isso é feito a cada 10 anos, gente. Como eu disse para vocês, o IBGE tem essa função e esse ano era para ele fazer, né? Mas devido a essa pandemia, né? Foi suspensa, aí espera-se que talvez no ano que vem, não sei. Mas sempre tem que ser feito para a gente ter essa visão em que estado nós estamos e por que isso é, o que a gente tem que fazer hoje. Por isso que foi feito, né, aqui no Brasil, antes da gente se tornar um país senil, um país envelhecido, nós já foi feita uma reforma da Previdência. Eu não estou dizendo que a reforma foi a melhor, né, gente? Defendendo aqui a reforma que foi feita, mas eu quero dizer que é necessário, gente, porque se uma população ela tem uma grande parcela dela na faixa etária idosa ou está caminhando para isso, então o país já tem que se organizar e se programar. Por quê? Porque quem paga os idosos é quem trabalha. E se diminui o número dos que trabalham e aumenta o número dos que estão aposentados, então uma hora vai faltar dinheiro. Então tem que fazer um rearranjo, colocar a idade mais para frente, né? Idade mínima para aposentadoria, esse tipo de coisa, tá bom? Agora tem que fazer os estudos, tirar mais de onde, menos de onde, né? Fazer, ok? Esse tipo de coisa. Aí o Senado, né? Os deputados é que fazem essas coisas. Mas que é necessário, todo país que chega nessa situação, França, Japão, países desenvolvidos, né? Eles passam por esse processo, passaram, e o Brasil fez essa reforma aí, né? Vamos ver, né, como é que fica, ok? Então, gente, o que vocês, né, acharam aí? Entenderam? Ou eu fiquei falando sozinho, você não estava entendendo, era nada, vocês estavam boiando, e aí, o que vocês acharam? Foi uma explicação legalzinha ou não foi? Ninguém falou nada da música, eu acho que não estava atrapalhando não, né? Gente, se atrapalhar, vocês digam, por favor, gente, que eu baixo aqui o som. E no Google Sala de Aula vai aparecer, já apareceu, né, gente? 18 horas
Eu programei para 18 horas, atividade no Google Sala de Aula de vocês. Quem tem o Google Sala de Aula já deve ter visto aí alguma